Boa tarde, Quaraci, boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM. Nós estamos entrando no ar direto dos estúdios da Rede Portal, em conjunto aí com a Terra do Sol FM, para você ouvinte. Agora são 12 horas e 13 minutos, vocês ouviram aí o programa eleitoral, que é obrigatório, gratuito, todos os dias, 10 minutos aí. E seguindo, dando sequência ao projeto Na Rota das Eleições, nós estamos hoje com a terceira e última entrevista com os candidatos a vice-prefeito do município de Quaraci. Dependendo dos tempos de resposta aí do nosso amigo pastor Almir, que é o entrevistado de hoje, nós efetivamente vamos até às 13 horas provavelmente. Então, sem mais delongas, acho que o pastor já teve acesso, obviamente, ao regulamento, já sabe como é que funciona as nossas entrevistas. Ele que é candidato a vice na coligação aí com o Nino Torquato. O senhor tem 1 minuto, tem um cronômetro aqui na frente, a partir de agora para suas considerações iniciais. Nesse instante nós queremos, de uma maneira muito especial, transmitir o nosso boa tarde a toda a nossa comunidade quaraciense, aos nossos eleitores. O nosso cordial boa tarde a você, Rodrigo Leite, ao Joabes, aqui o nosso candidato a prefeito, também Nino Torquato, Chico Bala, os seus cooperadores aqui de rede, o nosso boa tarde. E a esperança nossa é de não estarmos simplesmente produzindo um efeito informativo, mas acima de tudo um efeito que deve formar opiniões. Candidato pastor Almir, também fica aqui o nosso boa tarde, né? Seja bem-vindo justamente a esse estúdio. Nosso boa tarde aqui também ao pessoal da equipe que compõe esse grupo e que certamente está numa trajetória também buscando a eleição para que a partir de janeiro possa estar comandando o destino de Quaraci. Bom, algumas questões certamente vêm à tona e a comunidade quaraciense também quer ouvir a voz do pastor Almir, assim como ouviu dos demais candidatos a vice. Pastor Almir, o senhor como candidato, na sua opinião, qual é o papel do vice-prefeito? Para qualquer efeito, um vice-prefeito ele tem que substituir o prefeito dentro das atribuições legais a partir do momento que ele tem a necessidade de se ausentar. Isso é o ponto central. A partir disso, outros efeitos também estão sobre o vice-prefeito. Por exemplo, ele faz um elo de ligação entre a comunidade e o prefeito. Ele tem responsabilidades de veicular a sua função, a sua eleição, diante das necessidades centrais e básicas. Outro ponto, uma necessidade funcional para estar sempre atento ao que está sendo aplicado, desenvolvido, construído e produzido. Portanto, vice-prefeito ou vice, em qualquer que seja das atribuições ou funções, nós entendemos aquele tipo de personagem que tem um slogan dizendo não faz nada. Na verdade, isso é uma expressão filosófica barata para quem às vezes não quer realmente fazer. Eu tenho sempre uma filosofia particular. Quem não quer fazer nada, não vê nada para fazer. Mas quem quer trabalhar, tem tanto serviço que falta gente para completar sempre a obra. Então essa é a nossa palavra, é a nossa expressão. E o que nós esperamos disso como vice não é simplesmente estar enquadrando uma chapa, mas é a responsabilidade de estar produzindo para o eleitor que em nós confiar o respeito por ele. Não é só simplesmente ser vice, é preciso que eu seja também um eleitor, que eu me respeite e que eu respeite também aquele que de certa forma vai conduzir a nossa eleição para uma vitória no período 2 de outubro. Ok, pastor, nós vamos agora a mais uma pergunta em relação ao contexto político local. O senhor é filiado ao PTC, partido que teve Chico Bala como candidato nas eleições de 2012, por sinal o último colocado naquelas eleições com 5 candidatos. Nessa eleição você é vice de Nino, candidato que dizem não ter grupo e nem dinheiro para campanha. E às vezes falam que o senhor embarcou numa canoa furada. Como é que o senhor avalia isso? Um fato que é muito interessante em pertencer ao PTC, para mim é uma coisa honrosa. PMDB, PTC,
ou qualquer que seja a sigla partidária. A princípio, eu penso, no sentido especial da vida, nesse caso política, que eu estou nesse momento me engajando, em ter a preocupação de não estar correspondendo a esses aspectos às vezes. Por exemplo, muita gente sabe que eu sou um amador no setor político. Muitos me perguntam por que entrei. Muitos me perguntam por que essa canoa não tem fundo. Não é nem canoa furada. Não tem fundo. Mas minha visão não é olhar por esse prisma. Porque, de certa forma, eu tenho uma resposta muito interessante. Vamos dizer que as outras duas canoas estejam perfeitas, mas não me cabia. Isso é natural, porque o eleitor ele sabe o que fazer, ele sabe como diremir o seu voto. Então, o fato especial para mim, se ela é furada, se não é furada, claro, com base na sua questão, isso não mexe em mim, porque eu não estou olhando para isso, eu estou olhando para uma comunidade que, de certa forma, vem aí aos trancos e barrancos. Não sabemos se ela ainda haverá possibilidade de ressuscitar. Não temos segurança de nada, não temos certeza de nada, porque as administrações, normalmente, creio que de 25 anos para cá, 20 anos para cá, elas têm permitido que a vida pública ou política tenha sido apenas para uma pessoa, para algumas pessoas, mas para os 19 mil. O que tem sido feito? Aliás, o que tem sido feito exatamente para a comunidade de Coraci, no sentido específico de estrutura de cidade? Então é algo que nos inquieta, nos incomoda, acima de tudo, não o que dizem, mas o que eu penso. Ok, pastor Almir, temos aqui agora uma sequência de perguntas temáticas, né? É claro que essas perguntas temáticas também chamam bastante atenção. E a gente lembra que aqui na área de educação, Coraci ocupa justamente uma dimensão importantíssima, até por conta de obter um dos maiores números de educadores na UESC. Isso em números absolutos. Se levarmos em números percentuais, Coraci poderá chegar a ocupar a primeira colocação. Mas, dentro da área de educação, pastor Almir, qual a sua opinião? Qual a importância do plano de cargo, carreira e salário dos servidores de educação? Isso é um fato que, de certa forma, inquieta o servidor da educação, porque nós entendemos que duas áreas, uma eu vou mencionar apenas, que é a saúde, e a outra é a educação, de quem vem agora a pergunta, elas são tratadas a nível nacional com um certo desrespeito. Isso é natural, a gente fazer essa afirmativa aqui. Não estamos criando nenhuma vertente, nada disso, isso é uma coisa óbvia. O plano de cargos e salários, a carreira do professor, a institucionalizá-lo a viver numa decorrente, uma decrescente capacidade de desenvolver a educação para o aluno de hoje. Isso tudo é uma questão a ser vista, a ser aplicada, que eu creio que, se não estiver sendo feita, é uma necessidade urgente. Todo professor, conforme a sua qualificação, tem o seu valor. E isso é preciso ser revisto. Alguns professores, de certa forma, talvez não tenham lá o que ele exija, mas, de certa forma, ele precisa também de qualificação. Então, as coisas elas são entrelaçadas, são intrínsecos. Os valores do que vale um professor, os valores da qualidade de um professor e a recorrência que é normal, que é o produto com quem o professor vai lidar, que é, na verdade, o aluno. Como cuidar desses alunos? O que nós temos a oferecer? Como cuidar de um professor? Como cuidar do gestor? Como cuidar do secretário de educação? Ele tem autonomia para gerir as verbas da educação? É alguém confiável, onde essa verba seja completamente destinada e, além disso, unificada a parcerias ou qualquer que sejam os setores que venham agregar uma capacidade de melhora para tal? Algumas coisas que precisam ser revistas e revisadas. Claro, nós estamos dentro de um projeto de propostas onde isso será olhado com os olhares mais profundos. Ok, candidato, o tema agora é saúde. Candidato Almir, no plano de governo de vocês, existem tópicos relacionados à informatização do serviço de saúde, interligando os postos, o hospital, a regulação.
Sabemos que hoje em dia um dos pontos-chave da saúde é a questão da regulação, a marcação de consultas, exames, e há quem se aproveite para fazer política com esse tipo de serviço em alguns lugares. O que o senhor pensa a respeito disso? Algumas coisas eu penso e outras coisas eu vejo. Por exemplo, a gente saber que existe um posto de atendimento onde as pessoas vão ali providenciar os recursos para serem examinados. E essa questão, ela passa às vezes por mãos de pessoas que vão criar uma espécie de sabotagem. E eu utilizaria esse termo, sabotagem política. É onde você entra para desvirtuar os trilhos das coisas. Então, eu observei muito bem ontem o nosso candidato falando a respeito de que a expressão de que alguém geralmente prioriza é um fato corriqueiro em qualquer um dos nossos pontos, onde nós entendemos que as pessoas invadem essa privacidade dos direitos legais. Uma regulação funciona, de certa forma, num projeto onde 3 pessoas precisam de um exame, o mesmo exame. A regulação, ela vai pegar essa planilha e vai observar qual o tipo de gravidade esse cidadão, ou destes 3 ou 4 cidadãos, possuem, para que sejam atendidos com mais prioridade, ou que nós chamamos de urgência. A interligação, na questão que nós utilizamos o termo de informatização, seriam ampliar e até mesmo melhorar a condição. Por exemplo, você tem um PSF em um bairro. Ele tem as informações do bairro, ele não tem informação, digamos, do centro de regulação. E o que ele vai fazer? A centro de regulação vai ter essa informação lógica aqui, para ele ter um contato imediato, de formas onde aquela pessoa que está realmente necessitando daquilo já esteja ali naquela planilha. Não precisa ninguém invadir, não precisa haver sabotagem. Mas infelizmente nós construímos um projeto de educação com um plano simplesmente eleitoreiro. Isto é, o eleitor tem que comer na mão do candidato. Desculpe a expressão, mas é o que a gente sempre vê. Pergunta na área de bem-estar social. Candidato Pastor Almir, no plano de governo de vocês, consta o item que diz: criar parcerias com instituições, a exemplo da Pastoral Familiar, Pastoral da Criança, Centro de Recuperação. O senhor pensa o que a respeito desses serviços de assistência social? Assistência social hoje na nossa comunidade, desculpe aqui a expressão, peço permissão para pedir desculpas, é feito pela PIB, Primeira Igreja Batista. E isso é um fato tão interessante que, às vezes, nos nossos eixos de cuidado e assistir, nós não temos muitas parcerias. O Centro de Recuperação deve estar agora há uns 15, 16 anos e nunca ninguém levantou um sinal para perguntar se ali estava faltando alguma coisa. Quando eu digo ninguém, estou falando de gestores, nenhum deles. Pode sim. Quem ajuda mais fácil somos nós, as pessoas da comunidade, os seus coordenadores. Se a gente precisar de 1 quilo de alimento, eu sei que eles doarão. Então, assim, o que nós pensamos em relação a esse projeto e esse propósito específico de assistência social é aquilo que, de certa forma, já foi o meu parâmetro para dizer sim a me envolver no eixo político. Porque é uma coisa que a gente já convive constantemente com carências, com necessidades. Estava vendo ainda há pouco o artigo da Constituição Federal de número 6 e o artigo 196. São 2 artigos que trabalham especificadamente com o cuidado com a comunidade mais carente. E nós não somos os responsáveis por eles serem carentes. Ninguém é responsável por eles serem carentes. Eles são carentes e eles precisam ser olhados como qualquer outra pessoa. Infelizmente, as verbas, a administração e os tratos na aplicação são desvirtuados. É normal. Mas por que normal? Porque tem que ser normal? Não são coisas difíceis, não são coisas caras. As parcerias, os auxiliares, quem sabe você começa a fazer e imediatamente você encontra pessoas que estarão lhe sentindo a mão, instituições, ONGs. Mas se a gente não dá o pontapé inicial, se a gente não tem isso como projeto, como âmago do sistema de igualar o indivíduo a todos, então nós sofremos bastante com isso. Ok, candidato, o tema agora é infraestrutura. Candidato Almir, no campo da infraestrutura em Quaraci, nós temos um cartão postal que está inoperante há 12 anos, que é a Fonte Luminosa na Praça Nelson Moura. E vocês citam no programa de governo que um item
um item que tem lá é o seguinte: melhorar e humanizar espaços públicos com obras de infraestrutura quando necessárias, inclusive na Praça de Eventos, Beira Rio 2 e Fonte Luminosa. Qual é a sua ideia em relação às praças públicas, parques e jardins? Uma coisa que eu sempre passo e vejo, mesmo que sejam as carcaças, é que existe. O problema é revitalização. É a capacidade, o que eu utilizei ainda há pouco, vou repetir agora, um olhar mais profundo, mais carinhoso pela própria estrutura da sociedade, da cidade. Aqui eu não estou falando de sociedade pessoa. A sociedade da cidade. Como as outras cidades se associam com a nossa, como eles veem. E nós não pensamos nisso. Nós somos simplesmente uma série de demagogos, uma série de proliferadores de informações que, ao ser lançadas, elas somem no espaço quando nós chegamos lá. Então, o cuidado especial é que já existem. Alguém passou com um olhar carinhoso, com a estruturação. Eu moro ali aproximadamente 50 metros da Praça Fonte Luminosa, Praça Nelson Moura, e eu sempre saía ali para olhar as noites, aquele fluxo de água, um negócio bonito, bacana, muita gente ficava ali. E isso morreu, e isso tem passado gestores, e eu sei que há muitas promessas, mas é uma das coisas prioritárias no nosso sentido, é revitalizar isso, tornar Quaraci bonita. Nós não temos hoje um lugar onde possamos dizer, aqui é bonito. Você pode tirar uma foto, mas contanto que você seja bonito na foto, não na área em que você está. Então nós nos preocupamos com isso no sentido de fazer com que a nossa cidade deixe de ser simplesmente essa cidade que, como se tivesse entrado no arcadismo. E nós não fazemos, não votamos, e quero aqui mencionar aqui, reclamamos dos governantes constantemente, passamos 4 anos chiando, votamos nele, ele não cumpriu, reclamamos, eles voltam para recandidatar-se e nós votamos novamente. Aqui, Nino Torquato e Almir estão à disposição daqueles que passam o tempo inteiro reclamando. São situações que vocês podem oportunizar em seus votos. Pergunta na área de cultura. Pastor Almir, na sua opinião, qual a importância de a prefeitura ter adquirido o prédio do antigo cinema? Quais os caminhos para viabilizar a transformação daquele espaço no moderno teatro ou centro cultural? No dia que foi feita a aquisição, filmagens, eu estava do outro lado. E eu esperei que aquilo, dei 1 ano, 2, para que a gente pudesse ter um local para aprimorar o nosso desenvolvimento cultural. E não aconteceu. Então, como já existe ali o que eu posso chamar de sede, e disse ainda há pouco, está ali já alguma coisa que nasceu. Nosso projeto é descobrir o que é que cultura é. Eu não posso dizer uma coisa se eu não sei o que ela é. E sempre eu utilizo uma frasezinha, vou usar aqui agora, para todos os ouvintes. Quando você come o jiló, que sabor você espera ter? Então, se eu sei que é assim, eu preciso trabalhar com isso. Eu preciso entender o que é isso. O que é cultura numa cidade? Apenas o conhecimento universitário de um PhD e assim sucessivamente? Não. A cultura é a desenvoltura de uma comunidade. É o setor que aprimora o seu desenvolvimento. Infelizmente, as pessoas não estão acostumadas a isso. E aproveito aqui para ensinar uma coisa. Às vezes, até que se faz algumas coisas, reformas de praças, coloca-se balde de lixos e uma série de coisas, e com 15, 20 dias depois a gente já vê aqueles negócios todos devastados. O que é isso? É a falta de aculturação de um povo. Eu não faço, você não faz, mas o povo ele não fita o que os governantes normalmente informam. Então ele também é desaculturado. E isso é uma questão que precisa ser resgatada. O desenvolvimento da cultura, da existência de um povo, é a sua clã, é o seu eixo, é a sua veia sanguínea de existência. Então nós precisamos sim trabalhar com muito carinho nesse aspecto e em citação à pergunta, aquele ponto que já é o começo, já está lá, só depende de uma alavancagem de seriedade. Candidato, o tema agora é esportes e lazer. Como o senhor avalia a não realização dos campeonatos interbairros e de futsal nesse ano de 2016? Importantes campeonatos para a nossa juventude. Na verdade, eu sou um dos futebolistas, praticantes do esporte amador,
comecei vendo isso quando comecei aluno do SEC e sempre fui voltado para o lado. Eu hoje não pratico mais o esporte, de certa forma, mas eu sou desportista, gosto do esporte e acho bonito essa desenvoltura esportiva. Então, eu achei, aqui a minha palavra, mas diria que uma aberração. Isso não é uma coisa que deve acontecer. A gente vê, às vezes, distritos fazendo. Tamutinga está fazendo. Independente de qualquer coisa. Um distrito está fazendo, mas a cidade não está. Alguma coisa precisa ser explicada. Que não é explicar nos fones, nos microfones, nas praças. É explicar, é aplicar. Por exemplo, o Interbairro, a gente sabe que é a fonte de nascer, a inspiração do desportista para, digamos que a nossa seleção. É o que nós chamamos de torneio ou campeonato de base. É a familiarização, às vezes, do garoto. Eu bato palma sempre para os meninos, não posso fazer nada, mas eu fico contente quando eu vejo um Aloísio, quando eu vejo um Marco Tiló, quando eu vejo um Fanta, até que permita a Fanta utilizar seu apelido. É bem conhecido assim, eu não sei o nome seu ainda, mas é muito bom para mim, é um prazer citá-los a todos. E isso me faz uma rede de contentamento emocional, porque não só a questão do esporte em si, mas a gente está tratando de uma infância, para que ele encontre, na verdade, uma saída para a sua vida. Já que quando nós não apontamos caminhos saudáveis, ele vai entrar em qualquer caminho. E isso é uma necessidade funcional. Então eu entendi, Joabes, isso como uma aberração, um descaso pela a lei esportiva, pela lei educativa, pela lei sustentável nesta área. E isso é uma necessidade tão funcional quanto comer, quanto tomar banho, quanto varrer a rua e uma série de coisas, inclusive a própria escola. É preciso que a gente tenha esse entendimento. Pergunta na área de geração de emprego e renda. Pastor Almir, fazemos parte de uma cidade que compõe uma região que é predominada pela cultura cacaueira. E esse tem sido um grande problema diante das crises que nós temos atravessado. Recentemente a crise hídrica, mas já há cerca de 20 anos a crise cacaueira, até por conta da vassoura de bruxa. Isso tem ocasionado o êxodo rural, em primeiro plano. Mas hoje atravessamos também o grande problema do êxodo urbano. Na sua visão, como gerar emprego e renda para um município tão castigado como Coraci? Em primeiro plano, eu trabalharia utilizando uma ideia que está sendo muito batida aí. Uma fábrica em Coraci. Tá. Esse veículo do trazer uma fábrica é complexo. Nós temos aqui uma dificuldade muito grande, nosso setor nordestino talvez e sulista da Bahia, por conta dessa desenvoltura da agricultura cacaueira, que inclusive eu sou filho dessa zona rural e conheço realmente o produto, e hoje a decadência é fantástica. Eu chamo de fantástico porque realmente levou todo mundo para o zero, desculpe aqui a expressão. E nós não somos investidores, mas existem algumas pessoas, de certa forma, ao redor, que têm tentado mostrar uma forma de que o nosso solo ele é produtivo. E de certa forma isso pode gerar empreendimentos. A motivação e o desbravamento disso, numa responsabilidade como munícipe, deve partir exatamente de um gestor. O olhar dele agora aguçado para gerar uma mobilidade de funcionamento. Nessa questão de emprego não é tão simples, mas eu concordo muito bem com o Nino, a gente está fazendo uma campanha passo a passo e a gente não está dizendo a ninguém que tem onde empregar. Ao passo que talvez os outros nossos concorrentes estão dando às pessoas uma ideia louca, desculpe aqui a expressão, está entre aspas, de que venha que eu tenho emprego para você. A gente às vezes não consegue, às vezes, digamos, vislumbrar imediatamente uma fonte, um canal que possa, que eu poderia dizer, direcionar a uma busca de uma necessidade tão grande. Mas é possível se ver, fazer, buscar, encontrar raízes, parceiros, alguma coisa, porque a nossa comunidade não pode simplesmente viver à mercê de carências tão grandes. Candidato, o tema agora é corrupção. Na sua opinião, o município de Coraci sofre com algum tipo de processo de corrupção na política?
da primeira cadeira presidencial para baixo, eu diria que não escapa ninguém. Talvez minha palavra seja um tanto graciosa, mas eu diria que a nossa comunidade sofre bastante com isso. Isso é um risco terrível. Nós estamos cercados de pessoas com ideais já corrompidos. Porque quando eu entrei, por exemplo, alguém me disse, eu espero que ele, não me disse, mas disse, eu espero que ele não se corrompa. Então é um processo muito interessante esse ato. Não é a política que corrompe o homem. É o homem que é corrompido pelos seus ideais. Judas Iscariotes foi corrompido pelos seus ideais. Acã foi corrompido pelos seus ideais. Caim foi corrompido pelos seus ideais. E suas ações foram consequências. Então a corrupção, ela tem uma dignidade tão forte que ela se torna pragmática. Ela entra como uma grande mentira e se torna uma verdade. E o indivíduo crê naquilo, e o eleitor acredita naquilo. Sem contar uma garota no Jardim do Éden chamada Eva, que também se corrompeu por conta de um ideal. Então a política em si, ela é linda, ela é uma beleza. Tem uma pergunta adiante sobre isso, onde eu vou descrever um pouco mais. Mas na verdade a nossa corrupção é horrível, é nevrálgica, é uma coisa que dói, é uma coisa que machuca, que fere. Ela não está simplesmente em candidato A, B ou C, não está em Almir, não está. Ela é uma vida. E as pessoas precisam cuidar disso. Por exemplo, tem coisa mais esquisita do que um voto custar uma camisa? Do que um voto custar uma praguinha? Do que um voto custar um par de tênis, uma bola de futebol, um troféu? Isso é uma coisa esquisita, isso é feio. É desgastante. O respeito ao candidato e o respeito ao eleitor vai exatamente ser corrupto. Na área política, a política ainda continua sendo aquele fator determinante pelo qual nós escolhemos os nossos representantes, tanto no legislativo como também no executivo. Candidato Pastor Almir, qual a avaliação do senhor em relação ao cenário político atual e o que o senhor acha dos candidatos que concorrem com a sua coligação? É um fato bacana a gente conhecer também esse eixo. Quando eu disse a alguns, inclusive para a pessoa que me convidou, que foi Nino Torquato, olhar de uma forma muito mais altiva do que propriamente uma forma mais aculturada, que é o hábito do que se tem. Então, assim, estamos aí diante de uma situação proposta, é uma questão especial no sentido do que eu tenho vivido, do que eu estou vivendo nesses 60 dias, e acima de tudo, há uma questão que eu gosto muito de utilizar. O respeito aos candidatos precisam acontecer. E o fato, nesse ponto aí, também, Joás, me permita, incluir a questão também da corrupção. Nós não respeitamos as pessoas como elas devem ser. E também não estou cobrando isso. Ninguém precisa me respeitar. O respeito começa em mim. E isso não importa se isso tem um custo para o outro. Eu vejo, às vezes, uma degladiação desnecessária. Isso aqui é o que eu estou vendo, faz parte da pergunta. Eu vejo uma insubordinação desnecessária. A gente observa que as pessoas não estão preocupadas com a comunidade, não estão preocupadas com Joabes, não estão preocupados com o portal, permita aqui, Rodrigo, não estão preocupados com você, Chico Bala, lá em sua fazenda, com suas vaquinhas de leite, não estão preocupados, Rodrigo, com seus funcionários, estão preocupados com si mesmos. E esse projeto é um projeto ocular, onde as pessoas ficam nas esquinas, em todos os pontos, passei agora de camisa amarela, as pessoas ficam olhando, parecendo que estão ali discutindo, e outros, venha pra cá, outro vai pro lado de lá, outro vai pro lado de lá, e a gente vai olhando que hábito, que forma política, cadê a liberdade? Eu trabalho política no sentido de chamá-la de capacidade de libertar o homem, mas é preciso cuidar da decisão. Candidato, tema livre agora. Os governantes de cidades como Quaraci citam o pagamento de salários em dia como a principal bandeira, muitas vezes deixando fornecedores em segundo plano. No caso de Quaraci, o grupo da atual prefeita admite que devem, e citaram em palanque, a 2 fornecedores que vão pagar até o fim do mandato, mas que os salários estão em dias. No caso do ex-prefeito Gima,
no outro grupo, ele é sempre lembrado por ter deixado 11 ou 12 meses de salários atrasados. Como é que o senhor vê essa situação, seja com funcionários ou com fornecedores? Eu trabalho com a seguinte hipótese, meu pensamento. Reconhecer que deve é uma consideração respeitável, mas a palavra não deveria ser assim. Nós pagamos. Essa é a palavra. Dizer que vamos custear, que vamos sustentar, é uma série de evasivas. São filosofias que explicam, às vezes, as situações não assumidas. Então, esse projeto de sentar-se no trono de que paga em dia, isso é uma coisa natural em qualquer empresa. Rodrigo, você paga seus funcionários em dia. E o que é que tem? Muda o quê? Então isso não é um tema de campanha, não é um tema de boa administração. O dinheiro chega, vamos pagar o funcionário. Agora, o grande problema é a dificuldade em lidar com esse momento político, por exemplo. Alguns lotes, como assim é chamado aqui o departamento de pagamentos, estão sofrendo aí. Porque a situação não é fácil. Fornecedores, eu tive semana passada conversando com um comerciante, ele disse: Almir, eu estou recebendo aqui depois de 5 anos, você lembra? Ainda foi notas que você extraiu. Então são situações que eu posso chamar de vergonhosas dentro desse processo de agilização, de administração, e nosso maior problema são com os administradores. Então uma coisa que nós pensamos em fazer é ter cuidado quando nós estivermos montando uma equipe para gerir essa cidade. Se assim for a permissão do nosso Pai. Nós não estamos aqui para degladiar, estamos aqui numa marcha para chegarmos a um ponto onde nós sonhamos, que é a nossa condição de fazer Quaraci ter uma vibração diferente. Seguindo com a temática livre. Pastor Almir, 9 de janeiro de 1822, tivemos justamente uma data marcante, onde ficou conhecido como Dia do Fico. Pouco lembrado, mas bastante importante. Nesse mesmo ano, em 7 de setembro de 1822, ainda ocasionado pelo mesmo homem, tivemos outra data marcante: independência ou morte. Foi justamente a frase dita por Dom Pedro, pelo qual ali colocava o Brasil livre de Portugal, o que veio consolidar 9 meses depois, quando os soteropolitanos expulsaram esses portugueses de Salvador. Mas a data 7 de setembro ficou conhecida, ficou marcada, e os brasileiros passaram a comemorar, que seja justamente através de bandas, que seja através de jogos de futebol, que seja através de comemorações adversas. Isso ficou bastante marcante. O quaraciense também soube aproveitar isso ao longo dos anos. E na quarta-feira passada, quarta-feira última, nós tivemos justamente o 7 de setembro. Em comemoração cívica, Quaraci não apresentou o que de costume tinha, que era os desfiles. Isso há alguns anos já vem acontecendo. Porém, para o quaraciense, isso ainda fica aquela situação de não poder aceitar que nada aconteça em Quaraci durante essa data. Na sua opinião, como levar em conta uma comemoração como essa e trazer de volta aquilo que tem grande representação para o quaraciense? Eu começo respondendo essa pergunta com uma pessoa transeunte que passava por mim, com outras pessoas fazendo comentário. Hoje é 7 de setembro, eu não escutei uma bomba estourar. E isso foi interessante para os meus ouvidos. E dou sequência a essa resposta dizendo o seguinte: foi um 7 de setembro que me fez vir para uma escola. Eu sempre morei na roça, e quando eu vim estudar, eu tinha 14 anos. Eu vim conhecer a cidade nesse período. Meu pai me trouxe, escanchou aqui nos ombros, e eu vi passar alguns colégios. Aquilo me motivou a estudar. E eu sempre fui estudante, sempre desfilei. Quem sabe da minha história, eu sou um dos pioneiros do SEC e sempre desfilei na banda do SEC. E era um negócio diferenciado. O que é que acontece? Eu chamo isso de cultura. E a gente não pode ferir. No sentido de desenvolvimento da clã, do grupo, da comunidade. Além do mais,
É uma coisa que gera comércio, gera uma movimentação. Você vende seu pastel, outro vende o rolete de cana, outro vende a bola de soprar, outro bota o menino no pula-pula e vai para casa, talvez não tão satisfeito com a lucratividade que foi pequena, mas alguma coisa aconteceu, uma movimentação, o povo vem para a rua. Isso, a fanfarra, Pestalozzi. Então eu creio que é um investimento, é um olhar mais profundo. Eu sempre utilizo isso. Essa questão é uma questão básica, funcional. As escolas podem sim, se não desfila com os alunos, monta uma banda marcial, faz uma movimentação. Me lembro que sempre nós utilizávamos a nossa movimentação no sentido de colégios, até quando vinha uma autoridade política para a cidade, os colégios desfilavam e faziam aquela homenagem. É uma coisa, tudo bem, os tempos passam, mas é uma coisa, é um resgate que deve estar dentro do nosso projeto, no nosso plano e acima de tudo, porque não é nós que queremos fazer, é a comunidade que pede. Sua pergunta diz isso. Candidato, são 12 horas e 49 minutos, nós estamos recebendo o candidato Pastor Almir, que é candidato a vice do Nino Torquato, e a gente está aí vinculando esse terceiro programa com os candidatos a vice de Quaraci, encerrando essa rodada aqui. Nós estamos chegando ao final das perguntas. A última pergunta é o seguinte: candidato Pastor Almir, nós seres humanos não somos perfeitos. O senhor poderia citar quais as qualidades e os defeitos encontrados no candidato Nino? E logo com ele aqui. Com ele aqui presente. Uma qualidade é que ele é corajoso. E segunda qualidade é que ele não é medroso. Ele pode ter medo, como eu tenho, como todos nós temos. O grande defeito do indivíduo não é ter medo. O grande defeito do indivíduo é ser medroso. Então, fazer o que ele está fazendo, alguns chamam de loucos. E ele achou mais alguns que têm juízo curto. Então, montou-se uma equipe. Graças a Deus, eu digo isso com muita honra, com muita graciosidade, apesar de ser engraçado. Mas é uma expectativa muito grande da nossa parte, tá certo? São qualidades que a gente não tem como encontrar assim em qualquer situação. Terceira qualidade: é vocacionado à administração pública. Isso ele demonstra porque por onde ele transitou, ele achou um jeito de fazer alguma coisa para marcar seu trajeto. É coisa citada, é coisa que está na rua, ele tem um folder sobre isso, pessoas sabem, pessoas vivenciaram isso. Então, não ser medroso, ser diretivo acima de tudo, ser essa coragem que vem exatamente da sua vocação, sonhador é uma outra qualidade. Defeito, eu ainda não consegui ver muitos. Agora, um desses defeitos é sempre ser responsável pelo que diz, pelo que fala e aplicativo daquilo que diz e que fala. Então, se isso é uma coisa que funciona, eu estou por conta disso. Ok, candidato, são 12 horas e 51 minutos, você ouvinte que está acompanhando. Antes das considerações finais, eu queria fazer uma pequena parte, também o Jabson vai fazer as considerações dele daqui a pouco, mas a gente queria lembrar você que está nos ouvindo que nós já estamos disponibilizando o sistema de cadastramento para você que quer participar lá de dentro do debate no dia 15, na próxima quinta-feira. Não esqueçam, o debate é no dia 15, quinta-feira. Nessa semana agora, nós estaremos fazendo o debate, onde os candidatos vão poder confrontar entre si, fazer perguntas uns aos outros, e nós teremos uma plateia lá dentro. E, obviamente, nós reservamos 15 vagas para você participar. E essas vagas, elas vão ser sorteadas a partir de um aplicativo que nós colocamos na nossa página no Facebook. Você que usa o Facebook, você pode entrar lá e você vai ver que lá na página da Rede Portal tem lá um local para que você possa estar se cadastrando. E a mesma pessoa, ela pode concorrer mais de uma vez a participar. Como? Se você curtir as páginas nossas nas redes sociais, você ganha direito a alguns cupons adicionais. Se você indicar a promoção para 10 pessoas, você ganha um cupom adicional. Então fica à disposição para que vocês possam estar participando. O sorteio será realizado automaticamente por esse sistema ao meio-dia
no Terra do Sol Notícias na terça-feira. Na terça-feira nós vamos estar lá com o Joabes e nós vamos listar as pessoas que foram contempladas para participar lá de dentro. Então a gente queria deixar esse aviso aí para vocês nesse momento importante para que todos possam ter a chance aí. Quem não puder estar lá dentro, nós vamos disponibilizar telões na rua Rui Barbosa, próximo ali à Igreja Batista, já que o debate ocorrerá no salão da primeira Igreja Batista, ali bem próximo também à Rádio Terra do Sol FM. E quem quiser ficar em casa ouvindo, vai poder ouvir pela rádio. Nós também teremos a Tudo FM de Itajuípe, que também vai estar retransmitindo o áudio do nosso debate e também no nosso canal no YouTube. Mas vamos lá, pastor Almir, seus 3 minutos de considerações finais. Gostaria de dizer nesse instante a toda a nossa comunidade coaraciense, nossos eleitores, que marchamos numa direção talvez em que você não consiga ver. Marchamos em direção talvez a que você menos possa sentir e menos possa pensar. Mas o nosso ideal, e eu creio que mesmo sendo um amador político, eu preciso montar o meu ideal. Eu não posso montar um ideal de quem pensa por mim. E isso implica em, primeira razão, estamos seguindo na nossa marcha de campanha até 2 de outubro sozinhos. Nós estamos definidos. As pessoas que estão jogando informações, elas não partiram dos nossos lábios, não partiram dos nossos microfones, não partiram dos nossos carros de sons. Nós estamos absolutamente seguros do que temos, seguros do que somos. Com pouco, inclusive, abro um parêntese para dizer-los que no nosso primeiro comício, eu disse uma palavra bíblica quando 5.000 homens foram alimentados por 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos que um rapaz tinha naquela equipe. Nós, às vezes, somos poucos ao olhar dos gigantes. Às vezes, nós somos pequenos ao olhar dos grandiosos. Mas não estamos preocupados com o tamanho. Estamos preocupados com a responsabilidade que temos diante de uma comunidade que chora o tempo inteiro, que é carente o tempo inteiro. As disputas políticas, elas são, acima de tudo, a responsabilidade do político, mas a irresponsabilidade do eleito. Nós não compreendemos isso, nós não sabemos como essas coisas funcionam, mas é assim que elas existem, é assim que elas estão aí. Os interesses passaram a ser maior do que os fatores. Os interesses passaram a ser maior do que o que se deve ser feito. Os interesses financeiros tomaram uma dimensão tão grande que não se olha mais para o título do eleitor. Olhamos apenas para o que ele vai nos favorecer com a sua eleição. Digo, portanto, nesse momento em que estamos encerrando essa atividade aqui, em palavra de agradecimento ao portal, na pessoa do senhor Rodrigo, aos seus comandados, o Nino Torquato aqui conosco, Chico Bala e Joabes, quero dizer que pensem acima do que se pensa. Saibam acima do que se sabe, pois é assim que funciona a democracia. E no dia 2 de outubro, vote 15, Nino Torquato e Pastor Almir, para o bem desta comunidade coaraciense. Muito obrigado, boa tarde. Aí a palavra do Pastor Almir. Chico Bala se contenha, está aqui batendo palmas. Mas, Joab, suas considerações finais dessa nossa rodada de entrevistas com os candidatos a vice. É bastante significativo, Rodrigo, chegar justamente a esta final de rodada, justamente com o pastor Almir, o terceiro candidato a vice-prefeito. A gente encerra justamente aqui essa parte, mas a gente lembra que teremos ainda no meio de semana, dia 15, é o grande debate, que é muito esperado e que algumas pessoas vão poder estar acompanhando. Infelizmente, a gente não teria espaço físico, condições para receber todas as pessoas que gostariam de estar dentro daquele salão no Pestalozzi. Mas, ao certo, mesmo diante desta impossibilidade,
toda a comunidade coracense vai poder acompanhar através do telão, através, quer dizer, da própria transmissão aí do portal, dentro da sua casa, através do rádio. Todo mundo vai poder acompanhar as perguntas e as respostas, as réplicas e as tréplicas. Isto é bastante significativo para poder entendermos melhor o que é a política. E a comunidade coraciense, hoje, ela tem uma melhor compreensão do que é a política. A gente até lembra, nesse exato instante, as primeiras pesquisas apresentadas, né? O número de votos indecisos eram justamente grandes, gigantescos. Se aproximando aí o dia da eleição, esse número cai, esse número reduz. E certamente a tendência até o dia 2 é ser ainda mais menor. Mas fica aí o nosso boa tarde. Segunda-feira, Terra do Sol Notícias, de volta com a comunidade coraciense. Na terça-feira, o sorteio, né, para ver quem justamente estará entre os 15 credenciados a acompanhar o debate, que será realizado aí no dia 15. E temos a certeza de que está sendo programado tudo para que tenhamos aí uma política dentro daquilo que consiste em ter um grande respeito, e vamos torcer para que o que aconteça no dia 2 seja de fato o melhor para a nossa Coraci. Tá aí, Joabes. Obviamente a Rede Portal e a Terra do Sol FM agradecem a você, ouvinte, que está do outro lado aí, está do outro lado da tela, está com seu ouvido ligado no rádio, obviamente acompanhando. Não é fácil a gente conseguir fazer essa rodada de entrevistas, debates, fazer essa cobertura. É óbvio que a gente agradece muito a paciência de todos que têm acompanhado, a maneira como a gente tem trabalhado. A gente queria pedir desculpas a algumas pessoas em relação à cobertura do comício da passeata de ontem, porque infelizmente as imagens da passeata não ficaram a contento, pelo visto de que normalmente a gente trabalha com 2 equipes, mas a gente estava retornando de uma atividade política também em Itajuípe e infelizmente a nossa estrada está numa condição absurdamente deplorável e nós tivemos um pneu furado num veículo alto, por sinal. Imagine os carros pequenos, o quanto não sofre. Esses dias a gente teve 2 pneus furados no carro pequeno da gente, então a gente não conseguiu, a nossa equipe, a equipe que estava lá para dar suporte também na cobertura, não conseguiu chegar a tempo, porque como eu falei, a gente sempre gosta de estar nas passeatas de Quaraci com 2 equipes, filmando em 2 pontos estratégicos, para que você possa estar acompanhando a movimentação posterior aí no YouTube. Infelizmente não foi possível, porque quando nós chegamos aqui em Quaraci, já tinha encerrado aí o horário das atividades. A gente faz um plano, Deus vem e faz outro, a gente não sabe, né? De repente foi livramento de algum tipo de acidente na estrada. A gente tem que, obviamente, agradecer a Deus por tudo e por estarmos aqui num dia de sábado, que não é comum a gente ter programas jornalísticos aos sábados, mas como tivemos o 7 de setembro essa semana, a gente fez na quinta, na sexta e no sábado as entrevistas aí com os candidatos a vice, que não é todo órgão de imprensa, não é todo veículo que dá essa oportunidade, porque o vice não é figura decorativa na campanha de um prefeito. O vice também, basta dizer que se o prefeito tiver um treco e morrer, quem assume é o vice. Então você precisa ponderar e pontuar aquilo que está lá. Diga-se de passagem, sem politicagem nem nada, mas a presidente Dilma foi afastada, quem assumiu foi o vice, que foi votado junto com ela. Então quando você vota no prefeito, você está votando naquele que pode estar substituindo o prefeito caso ele venha se ausentar por motivo de doença, por motivo de cassação de mandato ou qualquer outro tipo de coisa, que a gente espera que não venha ao caso que isso aconteça, mas é dessa forma que funciona. Muitos vices, né? Joabes está aqui lembrando, muitos vices assumiram no Brasil, muitos candidatos a vice que chegaram a ser vice, Itamar, né? Sarney, Tancredo morreu, Sarney assumiu, Collor foi afastado e assumiu João Goulart e agora o Michel Temer. Então é preciso que vocês ponderem a posição do seu voto também pensando no vice. E nós, enquanto veículos de comunicação, cabe a nós dar a oportunidade para que você, eleitor, possa também avaliar a posição e o papel dos candidatos a vice, daqueles que vocês têm a preferência, obviamente. Nós esperamos estar de volta com vocês no nosso debate no dia 15, a partir das 20 horas, estaremos ao vivo, transmitindo para
todos vocês. E nós teremos na última semana de campanha, no dia 26, nos dias 26, 27 e 28, a última rodada de entrevistas, dessa vez com os candidatos a prefeito de Quaraci, para que a gente possa estar fechando aí com chave de ouro a questão das entrevistas, debates, sabatinas. E no dia 2 de outubro, a gente vai estar também fazendo a cobertura completa do resultado das eleições 2016. A gente deseja a todos uma boa tarde, só lembrando a questão de agenda de campanha dos candidatos, que não haverá o comício que nós anunciamos hoje, do candidato Cadu na Colina, segundo informações. Só terá o comício deles amanhã no distrito povoado de Ruinha, do Ruinha dos Três Braços, né? Marco Sacramento. A gente noticiou aqui ontem, estava na lista da Polícia Militar, porém, não, o em Torquato será feito um movimento no bairro Joia do Almada hoje à tarde. Está aí a agenda, portanto. À tarde e à noite, movimento do candidato Nino Torquato lá no bairro Joia do Almada. E amanhã, o comício do candidato Cadu Castro no povoado da Ruinha. E, portanto, essa é a agenda para o final de semana dos nossos candidatos aqui em Quaraci. A gente deseja a todos uma boa tarde.